imensa de eventos com participação de muita gente, isso é muito importante para a escola, que a gente esteja capacitando todos os nossos servidores, todos os nossos colaboradores numa matéria tão importante. Guilherme, vou passar a palavra para você apresentar o nosso palestrante e dar as boas-vindas para ele. Tenha certeza que o Ministério Público, a nossa casa, está sempre de portas abertas, aqui do Rio de Janeiro, para recebê-lo, e muito bom ouvi-lo hoje, doutor Renato. Doutor Guilherme, a palavra está com o senhor. Muito boa tarde a todos e a todas. Olha, é uma imensa alegria hoje receber o professor e advogado Renato Opsi Blum, que é, para mim, a grande referência do direito digital hoje. Eu estou nessa caminhada há alguns anos hoje e alguns que a quem trabalha com isso há muito tempo se conhece, que se respeita. E tem um grande respeito e, mais do que isso, uma relação de fraternidade. E o Renato tem um currículo vasto, é advogado, não só advogado, como economista, é mestre pela Universidade da Flórida, coordenador da pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da Escola Brasileira de Direito, coordenador de diversos cursos do INSPER, Escola Paulista da Magistratura, enfim. E tenho certeza de que abrilhantará o nosso evento. Acaba de voltar de um evento semana passada em Washington sobre privacidade e tenho certeza de que trará novidades. Nós temos questões aqui que atormentam o nosso público interno, Renato, que chegam, algumas dúvidas, algumas até que eu já te provoquei, sobre a Resolução 281 do CNMP, que é de dezembro, foi republicada em janeiro, sobre questões que nós encontramos aqui, sobre poderes de requisição do Ministério Público, que têm sido obstados, às vezes indevidamente, situações onde não existe um dado pessoal a ser protegido, e mesmo assim a LGPD é invocada indevidamente, às vezes. Nós somos defensores da LGPD, eu sou entusiasta, assim como o Renato, eu sou entusiasta da LGPD. Mas, em alguns casos, ela é invocada por desconhecimento, ela é invocada erroneamente. E gostaríamos de ouvi-lo sobre essas e muitas questões, como o que aprendemos até aqui. O tema da fala do Renato é esse, né? O que aprendemos até aqui, nesses quase 6 anos de vigência da LGPD, como tem se pronunciado a ANPD, os tribunais superiores, aquele problema dos dados cadastrais, os tribunais superiores, enfim. Sem mais delongas, passo a palavra ao nosso convidado. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário, a partir da nossa gravação. É uma alegria estar aqui contigo, com todos, especialmente estar com o Guilherme aqui, que eu lembro muito, né? Daquela consideração que ele fez e sempre faz com relação ao direito ao esquecimento. Tem uma conexão direta aqui com proteção de dados, com privacidade, etc., naquele do Conselho da Justiça Federal. E que me honra muito, já me convidou para escrever junto com ele em algumas obras, e queria dizer que ele é uma referência, é uma dádiva para o Ministério Público ter um profissional como o Guilherme e com tanto conhecimento, não só proteção de dados, mas nos assuntos digitais. Então é uma alegria, quero deixar isso aqui registrado e de coração. Mas vamos lá, Guilherme, vamos trazer algumas questões aqui interessantes, comemorando já mais de 5 anos, né, de parte da lei ter entrado em vigor. E lá em 2018, na verdade, o curioso é que o que entrou em vigor em 2018 foi a criação do NPD, mas como a gente dependia do decreto, então não tivemos um efeito prático. Depois nós tivemos a medida provisória do Michel Temer, aquela discussão que hoje é muito atual com relação à revisão humana, né? Hoje todo mundo pede revisão humana em momentos, em tempos, né, de inteligência artificial, que inclusive aqui, se for oportuno, eu acho que até vale a pena citar, o Walter Longo, que é um grande especialista em inteligência artificial, disse que nós não estamos mais em tempos de mudança, mas sim na mudança de tempo. E já tentando encaixar um pouquinho, eu vou aqui falar uns 10, 15 minutos, daqui a pouco eu passo os slides, mas tentando encaixar um pouco, nós temos hoje uma interconexão muito intensa, potente, pesada, do tema que envolve inteligência artificial e a proteção de dados. Até em função da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
está pleiteando a ocupar o espaço de regulador de IA, como está previsto no projeto de lei 2338, que é o que tudo indica, deverá ser votado até o meio do ano. Mas qual que é o cenário, então, que nós temos hoje de 5 anos depois, né, da promulgação da lei? Que nós não falávamos em inteligência artificial. Hoje nós temos um tratamento de dados com muito mais intensidade, com muito mais potência. Avançamos bastante nas resoluções da própria ANPD, na jurisprudência. Tivemos a pandemia, que intensificou o uso dos meios digitais. Por outro lado, trouxe questões relevantes com relação à proteção de dados. Tivemos uma evolução muito intensa também nos precedentes do direito comparado. Nos Estados Unidos, hoje, todos os estados têm leis de proteção de dados. Naquela época, nós não tínhamos. Inclusive, era um pouquinho depois da entrada em vigor da GDPR, né? General Data Protection Regulation, lá da Europa, que inspirou muito a nossa LGPD. Tínhamos, inclusive, Guilherme, antes da entrada em vigor da LGPD, uma atuação bem forte do Ministério Público dentro das suas competências, e eu acho que ainda pode haver, de fato há. Eu estou vendo agora mais uma tendência para cripto, blockchains, etc., mas por que não também questões de privacidade e intimidade? Não falei diretamente de proteção de dados, em virtude do 57 lá da LGPD, que traz a atribuição de harmonizar as competências para a NPD, mas não exclui a competência do Ministério Público. Acho que ainda pelo contrário. Inclusive, existem aqui nos acordos, na resolução, a possibilidade não, a cooperação, do Ministério Público com a ANPD, e com isso se ganha atração, que é uma questão hoje que nós temos que colocar em pauta aí, até atendendo a sua pergunta, Guilherme, com relação à conscientização, ao amadurecimento, à maturidade do tema proteção de dados. Avançamos, mas ainda não avançamos tanto. Então, 2 pontos. Jurisprudência dos tribunais. Ainda prevalece uma certa tendência ao prestígio do consentimento. Na LGPD, nós temos lá no artigo 7º as hipóteses de tratamento, que são 10. O consentimento é uma das hipóteses. Avançamos também com relação a um certo grau de maturidade a partir do próprio vazamento de dados. Tivemos muitos ataques de ransomware, muitos vazamentos. Claro, quanto mais gente, mais sistemas, mais software, mais inteligência artificial, maiores serão os vazamentos, maiores serão também os vazamentos de dados. Tivemos um avanço também na interpretação da NPD. Claro, a NPD ainda ela está começando o seu processo de fiscalização durante esses últimos 3 anos, principalmente, 3 anos e meio, a partir da colocação em consulta pública e aprovação do processo de fiscalização, é que a NPD iniciou os seus processos de forma efetiva e sancionou já alguns órgãos públicos e uma empresa de pequeno porte, que foi até interessante, né? Essa sanção, porque muitas vezes a gente tem aquela imagem, uma pequena empresa, uma microempresa, uma startup não vai ter a sanção. Teve, de fato, a sanção, não me engano, em 13, 14 mil reais, até perto do teto proporcional do próprio faturamento ali. E tivemos também, nesse avanço interpretativo, já um pouco mais de amadurecimento com relação à importância do artigo 6º da LGPD, que trata dos princípios. Eu costumo dizer que nós temos 2 artigos mais importantes da LGPD. Eles são, primeiro, o artigo 6º, os princípios, está tudo ali. O princípio inspira todo o resto, né? O princípio da segurança, minimização, adequação, etc. E temos, na sequência, as hipóteses. Então, os princípios norteiam tudo, as hipóteses nós temos aí, quando que nós podemos fazer o tratamento de dados, que é a palavrinha-chave, o coringa. Tratar dados é tudo aquilo que a gente faz com os dados pessoais. Própria atribuição de responsabilidades, o compartilhamento dessa responsabilidade solidária, muitas vezes. Mas eu só queria voltar um pouquinho nessa questão, já que falamos de avanços, né? Eu provoquei aqui um pouco o Ministério Público. Eu lembro que antes da LGPD, sempre quando tinha um vazamento de certa proporção, o Ministério Público abria um inquérito civil ou mesmo ajuizava uma ação civil pública. E até fiz essa provocação. Será que isso poderia ser feito ainda com relação à NPD, a atribuição específica, número 1, né, da NPD comandar isso? Eu vejo que sim, desde que, entre aspas, né, que isso seja combinado com a NPD. Claro que quando o tema envolve privacidade e intimidade,
que está ligado, mas não é a proteção de dados em si, né, ou per se, aí, sem dúvida nenhuma, a competência do Ministério Público. Além da própria atribuição constitucional, residual, inclusive nesse caso, ou, aliás, residual, não usei a palavra errada, complementar, né, da própria autoridade. Eu estava falando do processo de fiscalização. Ao que tudo indica, este será o ano da imposição, da aplicação das grandes sanções. Lembrando aqui que nós podemos ter sanções que podem chegar a até 2% do faturamento bruto por infração, ou 50 milhões de reais, que é um número muito, muito relevante, por infração. Tivemos nesse avanço também interpretações interessantes relacionadas ao que pode ser considerado vazamento ou negligência. Então, ausência de registros de log, por exemplo. Então, quando eu não tenho aí um IP relacionado a um registro de conexão, sem dúvida, isso sem dúvida para nós, mas também para a NPD, isso já pode ser considerado aí a negligência, e, portanto, aí um ato que possibilite aí não só a infração, mas também a responsabilização. Nesses avanços todos, nós tivemos, e aqui não é só no Brasil, muitos vazamentos. E aí eu trago aqui uma pergunta que eu não tenho a resposta, mas é importante sempre trazer isso à tona. Se nós temos hoje mais maturidade, mais, em tese, educação, mais sistemas, mais proteções, por que é que nós temos hoje mais vulnerabilidades básicas, diria até superficiais? O que eu quero dizer com isso? Não são muitos, mas muitos casos em que o vazamento se deu por uma invasão a partir da falta de configuração ou de reconfiguração de uma senha padrão do fabricante. Então, essa é uma constatação que eu faço e que eu já, confesso, perguntei até para muitos psicólogos também. Com relação ao tema conformidade, e aqui eu trago um ponto curioso, porque muitos, até alunos meus, né, falam, mas já passou o tempo da conformidade. Aí eu faço a provocação da seguinte forma. Hoje nós falamos em inteligência artificial, não é? Exato. Quantos modelos ou quantos programas, que aí na verdade são programas de computação, a própria computação na sua potência mais elevada. Então, quantas aplicações, por exemplo, nós teríamos vamos trazer um tema simples aqui, aplicações que gravam, por exemplo, essa nossa conversa, esse bate-papo, já transcrevem o resumo, já transferem esses resumos em slides, já fazem as referências aqui ao nosso ambiente, ou a mim mesmo, etc. Quantas aplicações nós temos disponíveis no mercado? São milhares de aplicações só para isso. São softwares, né? Programas de computador. Só aí, só nesse exemplo simples, quando eu fiz aquele questionamento da conformidade, só aí nós já temos a necessidade de readequação. Porque essas ações, a partir do uso desses softwares, não existiam lá em 2020, 2021, 2022. Isso acontece agora e vai acontecer com cada vez mais intensidade a partir do momento que nós tivermos aí essa evolução tecnológica e com intensidade em grau muito intenso. Mudamos as tecnologias, mudamos a forma de tratamento de dados. Um outro ponto em que até eu acho que hoje isso está um pouco morno, mas, novamente, quero até trazer aqui, isso, na minha visão, virá com intensidade. É a atenção fora especificamente do controlador de dados, também do operador, o processador, o controlador, o coprocessador, mas dos parceiros, daqueles que têm algum tipo de acesso ao tratamento ou aos dados pessoais em si, do controlador. A maior parte dos ataques, dos vazamentos, acontecem a partir dessas questões. E isso eu não vejo a devida atenção está sendo alocada para essas questões. E aqui fazendo um link, aqui a própria regulamentação do Ministério Público, e o Guilherme me provocou com relação a isso, e até algumas novidades. Então, nós temos, por exemplo, a questão da atribuição e da atuação do conselho ou do controlador, no caso do DPO, do encarregado de proteção de dados, o Guilherme, quando acontece alguma coisa dentro, no âmbito do tratamento de dados do Ministério Público. E aqui, falando um pouquinho do setor público, nós tivemos algumas sanções da NPD, o setor público em si
vou falar do Ministério Público em si, porque estou até aqui com toda a estrutura administrativa que o Guilherme pediu para que eu estudasse aqui. É uma estrutura exemplar, inclusive com a resolução. Mas fora, o setor público ele é muito carente dessas questões e nós temos um link também com os tribunais de contas que vão atribuir certas responsabilidades. Mas, dentro do que o Guilherme me pediu aqui, então, quando que o Ministério Público pode fazer uma requisição? Ele trouxe até a questão eleitoral. E aqui é que vem a parte mais apaixonante e mais bonita. Porque hoje nós vemos aí muita gente falando de proteção de dados, mas na realidade, quando nós falamos em tecnologia, em direito digital, em proteção de dados, inteligência artificial, nós falamos de uma estrutura jurídica transversal e macro. Então, os impactos, eles são em cascata, né? Eles chegam desde a etapa mais ampla até a menor etapa dessa cadeia de tratamento. Então, vamos dar um exemplo aqui com relação ao Marco Civil da Internet. Então, o Ministério Público, a partir das atribuições do próprio Marco Civil, então, o Ministério Público pede um cadastro, que foi o que o doutor Guilherme, meu amigo Guilherme, colocou aqui, um cadastro. Dado cadastral, autoridades podem pedir. O Ministério Público é uma autoridade e é um dado cadastral, mas também é um dado pessoal. Esse dado cadastral precisa de ordem judicial pelo Marco Civil, não. O judiciário já compreendeu essa questão? Não, totalmente não. Ainda a gente está em processo de evolução. Aqui só um pequeno parênteses, isso faz parte, né, do direito, essa é a parte bonita da nossa atividade. Vamos ao exemplo do WhatsApp Web. Recentemente o STJ teve 3 decisões, agora já está na 4ª decisão, mas com 2 vertentes. As primeiras, isso acontecia também lá atrás, o Guilherme vai lembrar na época do monitoramento de e-mails, em que o TSE, no começo, entendia que o e-mail corporativo era pessoal, depois, na 3ª decisão, mudou. Aqui é a mesma coisa. Lá no STJ, um caso envolvendo o WhatsApp Web, a colocação do advogado, envolvendo contra-acusação contra o Ministério Público, foi: olha, eu consigo, a partir do acesso e usando o recurso inspecionar do próprio WhatsApp Web, mudar uma conversa no WhatsApp, usando o WhatsApp Web, que tem uma configuração, uma espécie de extensão que ele replica na tela, nos nossos desktops, a fonte primária, que é a aplicação do WhatsApp em si. E demonstrando que isso era possível de ser feito, isso levou, nas 2 primeiras decisões, à conclusão equivocada de que aquela prova seria imprestável, e não em relação ao próprio conteúdo e questionamento da evidência, ou seja, a perícia ela teve alguma conclusão efetiva com relação àquela situação. Isso acontece muito na tecnologia. Eu acabo demonstrando, e se tiver uma eloquência e uma argumentação interessante, isso pode convencer de que eu posso fazer o que eu quiser com aquela prova digital, isso coloca em xeque a credibilidade. Naquele caso, nos 2 primeiros casos, e até analisando até a própria argumentação contrária e a ausência de perícia, isso levou ao entendimento de que aquela prova não poderia ser utilizada. Logo na sequência, as decisões elas já vieram em sentido contrário. Então, já tratando um pouquinho de perícia, já dizendo, não é pelo fato de que eu posso alterar uma evidência que necessariamente eu vou ter a invalidade dessa evidência. Fecho aqui o parênteses, coloquei apenas essa questão em virtude do exemplo que o Guilherme me pediu para trazer aqui. Então, o Ministério Público pode pedir sem ordem judicial. Porém, a questão da ordem judicial na tecnologia, ela ainda prevalece, apesar da interpretação literal e doutrinária ser distinta. Mas são camadas, né, que nós vamos seguindo até alcançar aí a efetiva evolução. E quando nós misturamos tudo isso, então eu falei aqui de Marco Civil da Internet, eu falei da LGPD, eu estou falando aqui de lei de privacidade, falei até da questão aqui processual, envolvendo aqui evidências. Falei de ataques, de invasões, que envolvem toda uma cadeia de custódia, hoje prevista no nosso Código Penal e detalhada por normas ISO, que muitas vezes se encaixam e têm aplicação aqui no tema tratamento de dados. Quando nós misturamos tudo isso e trazemos para a evolução tecnológica, é aí que nós temos a complicação. E essa complicação é que pode trazer um pouquinho de confusão, porque não, muita confusão, inclusive. O que a gente tem que esperar, né, da LGPD e dos próximos passos? Então, o que com certeza nós teremos, e daqui a pouquinho eu já passo os slides. Cada vez mais potência em termos de inteligência artificial. Então, muitas aplicações,
muita automação, muitas vulnerabilidades, até pela velocidade com que isso está acontecendo. Então, esperemos muitos vazamentos, esperemos muita atuação da NPD. Espero que o concurso avance o mais rápido possível para que os quadros sejam reforçados. A NPD ela é muito enxuta ainda. Houve uma evolução, hoje agora é uma autarquia especial, então está bem desvinculada. Se desvinculou mais ainda agora a partir de uma nova legislação. Então fica mais autônoma, dá para equiparar a NPD hoje com outras autoridades no âmbito internacional e, portanto, ter a conclusão de que ela tem a sua autonomia. Isso é muito positivo e é uma autoridade muito técnica. Deixo aqui também os elogios à nossa autoridade. Vamos, então, ter mais problemas? Sem dúvida. Teremos mais atuação do Ministério Público? Sem dúvida. Teremos questões confusas, como, por exemplo, a requisição de bancos de dados eleitorais para apuração de eleições de conselhos tutelares e essa confusão, Marco Civil, LGPD, etc. E como o Guilherme falou, hoje, qualquer coisa que envolve dado pessoal, a resposta, olha LGPD, LGPD, LGPD. A LGPD ela é bem restrita, ela não é tão ampla quanto nós imaginamos. Por exemplo, dados corporativos, que podem até ser dados pessoais, mas o dado corporativo ele tem uma outra estrutura legislativa. LGPD para dados pessoais. Investigação criminal, por exemplo, está na exceção da LGPD. Semana passada falávamos disso no Congresso, na LAD, que é o maior Congresso da América Latina de Segurança Pública. Não é porque existe essa exceção da aplicação da LGPD que nós não teremos as regras de proteção da LGPD posteriores ao armazenamento. Uma questão é a aplicação em si da atividade de segurança pública no dia a dia, e a outra questão é com relação à parte prática da preservação em si das evidências. Muita gente confunde isso. Olha, eu não tenho aplicação, então eu não vou ter que respeitar nada da LGPD. Sim, eu tenho. É a mesma questão acadêmica, que nós temos ali a exceção, mas não é porque eu não vou ter que pedir o consentimento, por exemplo. Eu vou ter já condições, autorizações legais para que eu trate o dado, mas a manutenção desse dado, ela vai ter o seu regramento pela LGPD. No caso, pela segurança pública. Vamos trazer aqui um exemplo prático. Então, questão da reconhecimento facial, que eu defendo, né? E essa tem uma discussão curiosa. A União Europeia ela está restringindo, né? Está restringindo a questão do reconhecimento facial. A União Europeia só admite agora com o AI Act a reconhecimento facial para crimes graves, para terrorismo, crimes que envolvam crianças, alguns deles só com ordem judicial, inclusive, que eu discordo aqui, né? Quando você tem uma acurácia superior a determinado percentual, por exemplo, aqui em São Paulo, no projeto da cidade de São Paulo, aqui da nossa, eu esqueci até o nome do projeto, mas são são milhares de câmeras, que agora vai integrar a prefeitura com o Estado, a acurácia é superior a 95%. Então, o que pode acontecer, e existe sempre essa alegação, mas se eu identificar equivocadamente uma pessoa inocente, preciso ter um procedimento adequado para que essa pessoa não sofra o constrangimento. Basicamente é isso. Mas se eu tenho 95% de eficácia, é bom, porque eu vou ter 95% de chance de identificar uma pessoa que é procurada, que deve ser presa, etc. E o resultado é mais positivo do que negativo. Eu só não posso constranger aquela que for identificada equivocadamente. Esse é um grande ponto, que é o que muitas vezes preocupa a inteligência artificial. Então, teremos aí essa evolução também prática e contextual. Bom, são 15h30. Eu vou passar agora 15 minutos de slide, se vocês estiverem de acordo, e depois eu abro para perguntas. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para fazer um overview geral aqui das principais questões. Deixa eu compartilhar aqui, puxar aqui meus slides aqui. Pronto. Vamos lá. Na tela. Acredito que todos estejam vendo. Se tiver algum probleminha aqui, por favor, me sinalize, Guilherme. Vamos lá. Então, essa provocação aqui que eu faço. Adoro fazer isso com os meus alunos para despertar a percepção. Eu coloquei ali, cultura de privacidade, uma imagenzinha ali
que muitos já receberam. Meu pai disse que você está espionando a gente. E aí está lá o Zuckerberg respondendo, não, ele não é o seu pai. Ou seja, a gente tem uma expectativa, mas na prática nós temos um tratamento de dados muito mais intenso. Então, recentemente, por exemplo, semana retrasada, uma multa aí envolvendo a coleta de dados, né, do modo anonimizado do Chrome. Então, quando a gente coloca aquele modo anonimizado, qual é a percepção que nós temos? Que eu estou com proteção total dos meus dados pessoais. E os recursos tecnológicos do Chrome, na prática, o Google acabava também tratando esses dados pessoais. E aí a gente faz aquela provocação eterna, que é com relação ao consentimento em si, quando é o caso, e a percepção da sociedade. Aí sim o Ministério Público tem uma atribuição muito relevante. Inclusive, o promotor Guilherme aqui, até questões de geolocalização, normalmente referência a isso, já tem todo um passado, um conteúdo muito profundo com relação a essas questões. Mas quando a gente traz essa dúvida para o titular dos dados, que somos nós, né, pessoas físicas, isso coloca em xeque a efetividade da legislação. E como é que está na LGPD hoje? Quando for consentimento, ele tem que ser livre, ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser informado. O correto seria devidamente informado. Temos algumas mudanças? Temos. Já aparece hoje já alguns resumos em boxes, né, bullets, dizendo, olha, eu vou guardar o seu dado por tanto tempo, dessa forma, desse jeito, e com essas ferramentas, maiores informações estão ali. Então, a pessoa tem mais essa percepção, que é um dos principais objetivos da lei. Tem em função da própria alteração constitucional que nós tivemos lá no artigo 5º79, agora é um princípio, né, constitucional, a proteção de dados como um todo. Então, eu preciso entender, compreender e saber o que eu posso fazer, o que farão, o que estão fazendo com os meus dados. É o princípio da autodeterminação informativa. A autodeterminação informativa é isso. Eu vou decidir o que vão fazer com os meus dados, que não é pleno, né? Isso aqui nós temos aí exceções, enfim, da própria LGPD. Mas o ponto é esse, é a expectativa e a conscientização, a percepção. A melhor palavra é essa, a percepção. Isso aqui vai piorar? Vai. Em épocas de inteligência artificial, tendo que daqui a pouco nós vamos estar falando aqui, já podemos falar, conversar com pessoas que não são pessoas, é uma reprodução artificial de cenários, né, de conteúdos. E aqui eu vejo também, só um parênteses, uma possibilidade muito grande de atuação do Ministério Público em função desses riscos e dessa imprevisibilidade. Você tem aqui, eu acho que até julho nós devemos ter a nossa normativa muito parecida com o AI Act da Europa, que é muito, muito mais abrangente que a LGPD. Mas o tema aqui não é inteligência artificial, aqui vamos falar de proteção de dados. Vamos avançar um pouquinho aqui. Então, vamos só mostrar aqui, depois esse material vai ficar à disposição, avançando um pouquinho aqui do histórico. Então, eu citei o Marco Civil, está aqui 2014, 2018 LGPD, aqui o históricozinho da LGPD, então 2010 começa a bater papo, depois vem né, bater papo que fala consulta, né? Depois de 2012 é a famosa Lei Carolina Dickmann, 154A do Código Penal, hoje já devidamente modificado, Marco Civil, a GDPR e depois de 2020 a nossa LGPD. Detalhando um pouquinho mais nessa linha do tempo aqui, que é sempre interessante a gente lembrar. Sanção, criação da NPD via decreto, vamos avançar o vigor pleno. Primeiro guia da NPD, olha que interessante. Agente de tratamento encarregado de proteção de dados, pequeno porte. Depois, sanções administrativas, processo de fiscalização vai andando, medida provisória, alterando a natureza, né, da NPD para a autarquia federal, dando autonomia, porque no começo era ligado à Casa Civil, que era o que dava para fazer, porque não tinha orçamento, né? Isso foi a medida provisória do Temer, foi em função disso. Avançamos um pouquinho, ó lá, 5 de 2022, recomendações para cookies. Aqui no Brasil, ao contrário, é uma diferença que a gente tem na GDPR. Nós não precisamos de consentimento para cookies, mas nós temos que informar. Emenda constitucional, como eu citei, o 79. Depois aqui a publicação em outubro de 2021, a publicação do Guia de Segurança de Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte, vinculando lá a primeira publicação que eles fizeram. Depois, em 2023, o regulamento das sanções, isso deu bastante trabalho. 2023, logo em seguida, em março, nota técnica, pela não incidência
de pessoas falecidas, que era uma dúvida que a gente tinha, inclusive. Até eu tenho um outro ponto de vista, mas logo em seguida, em maio, um enunciado, bases legais, tratamento de dados de crianças e adolescentes, e temos aqui uma questão curiosa na própria LGPD, que pela interpretação literal daria a entender que nós só precisaríamos, né, da autorização dos responsáveis legais para adolescentes e não para crianças, né? Mas aí foi uma questão de semântica. Entendo também que dado pessoal de criança e adolescente é dado sensível, por ser dado sensível, o regime de proteção é outra, anonimização, pseudonimização, etc. Júlio, primeira multa, aquela que eu citei no início do bate-papo, e depois consulta pública de legítimo interesse, transferência internacional. Aliás, legítimo interesse, que é o coringa, né, da LGPD, nós temos aí o teste de balanceamento para ver se é legítimo interesse ou não. Não é o nosso tema específico aqui, mas eu estou vendo no mercado hoje, muita gente, quando não consegue encaixar nenhuma hipótese de tratamento, coloca no legítimo interesse. Isso ainda não foi questionado com profundidade, mas será em breve, e nós veremos aí muitas bases usando legítimo interesse que não serão adequadas. E a consequência disso aí serão sanções. Aqui eu coloquei aqui um conceito de visão macro para lembrar, né? Então coloquei aqui os fundamentos, os princípios e as hipóteses. Eu citei lá no início, ó, princípios, artigo 6º, hipótese, artigo 7º, tudo isso entrelaçado. Vamos colocar mais um ingrediente aqui, inteligência artificial, potência, tudo isso aqui misturando, girando, etc., e muitas vezes até confundindo. Será que nós teremos aí a plena adequação da LGPD nos sistemas de IA? Sistemas de IA serão devidamente programados para isso? Quando for o caso do machine learning, então o próprio sistema vai, entre aspas, né, se autoaprender a partir de redes neurais. Essas redes compreenderão essas questões? É porque o aprendizado ele é muito imprevisível ainda. Esse é um questionamento relevante e essa é uma das justificativas também de atuação da própria ANPD aqui como regulador da IA. Mas vamos lá. Aqui apenas navegando um pouquinho, lembrando um pouquinho, conceito amplo, né, de dado pessoal, que pode identificar ou identifica uma pessoa, dado sensível, raça, cor, religião, vida sexual, partido político, etc. Dado sensível, eu tenho que anonimizar quando possível. Se não der para anonimizar, eu pseudonimizo, troco a identificação por uma regra, por um código, alguma coisa assim. O anonimizado é quando a gente elimina qualquer possibilidade de reidentificação da pessoa. Aqui na sequência. Então, vamos aqui fazer um entrelaçamento de outras normas, especificamente aqui para o Ministério Público, atendendo o pedido do Guilherme. Então, a resolução, junto com toda essa estrutura, né, do CPDAP, do APDP, Sistema Nacional como um todo, e da Política Nacional do Ministério Público. O que, novamente, aqui está muito bem detalhado, integrado dentro do Ministério Público e dá margem também até para atuação, aí sim, na defesa, né, dos direitos difusos e coletivos. Aqui, eu deixei aqui apenas para reforçar, né, o que tem lá na resolução. Então, princípios aqui todos devem conhecer, mas é bom a gente, né, deixar registrado. Então, definições, princípios, estruturação, os deveres, a vinculação aqui aos direitos fundamentais e as diretrizes que envolvem o aprimoramento contínuo, o que é não só necessário, mas eu diria até obrigatório. Lá na resolução nós temos, como temos também na LGPD, a autodeterminação, temos a proporcionalidade, temos relatório de impacto. Está até diferente lá, tá RITP, né? E eu não mencionei, mas está aqui no 2, medidas preventivas, que é da própria estrutura lá no finalzinho, né, artigo 40 e seguintes da LGPD, nós temos aí as medidas preventivas, que são as medidas técnicas de segurança, etc. E aqui um tema curioso é fazendo essa conexão, já que eu falei de inteligência artificial e de evolução tecnológica, com as questões envolvendo a autorregulação regulada. E aqui eu vejo um espaço muito interessante para o Ministério Público, Guilherme. Você que gosta dessa área de tecnologia, o que é autorregulação regulada? Então, a tecnologia vem muito rápido. Então, hoje não somos mais, né? Hoje é uma mudança de tempo, não tempo de mudança. A IA, por exemplo, ela dobra a cada 3 meses e meio. Então, não precisa falar mais nada. Então, já que tudo é muito rápido, quem é que pode entender mais essa rapidez é quem desenvolve. Quem desenvolve pode sugerir protocolos podem ser homologados e isso acaba virando, entre aspas, lei.
autorregulação. Só que a autorregulação ela é parcial. Não tem como não ser, né? Isso é natural. A autorregulação regulada visa diminuir essa imparcialidade, na medida em que nós temos um ente privado, contratado, em tese autônomo e neutro, que vai supervisionar as propostas da autorregulamentação. É aqui que eu sugeri, por que não o Ministério Público ajudar também esse ente privado, né? Fazendo essa autorregulação regulada com um grau mais específico, mais interessante, com uma pitada da intervenção do Ministério Público. Isso daria tração, potência. Então, queria deixar aqui essa sugestão. Isso dá para encaixar aqui nas medidas preventivas. Está previsto na 281, inclusive. Coloquei aqui pontos estratégicos. Então, tratamento de dados pelo Ministério Público. Bonitinho, está lá, adequado ao LGPD. Acesso a banco de dados. Falamos aqui das polêmicas. O Ministério Público na condição, nas atribuições de competência constitucionais do MP. A questão da autorização não do judiciário, nesse caso específico, né, eu vi que houve aqui a interpretação do judiciário, mas entendo que não haveria essa necessidade. Por quê? Porque o Ministério Público já tem esse tratamento de dados previsto lá na 281 e outras normativas também. Então, ali há o propósito, há o fim específico do artigo 6º da LGPD. Então, aquele é o propósito e aquilo vai ser feito testam daquela forma. Toda essa estrutura já está detalhada. Por que talvez o magistrado não tenha compreendido ali? Em função desse detalhamento e desse grau de maturidade que nós estamos vivendo nesse momento. Ações de cooperação e capacitação, que é o que nós estamos fazendo aqui, que o Guilherme me convidou, isso é muito importante. Para sempre, é permanente. Eu sinto muita falta hoje de uma lei, ou até de uma própria, por que não, até uma resolução da NPD, dentro da sua competência, mas de uma lei ordinária, obrigando, em todas as esferas educacionais, institucionais, matérias permanentes de educação digital, proteção de dados, etc. Porque isso é permanente. Isso ainda não aconteceu. Nós tivemos aí, em 2023, uma lei, mas, infelizmente, houve o veto em função aí da competência, do entendimento de que a competência seria do MEC fazer essa mudança. Talvez aí tenha uma ideia do próprio Ministério Público, né? Talvez fazer um estudo e verificar se realmente não dá para a gente aproveitar lá o artigo 24, 26, né, e 29 do próprio Marco Civil da internet e já talvez até trazer isso para discussão legal. Na resolução aqui destaco, né, o artigo 8º, né, o titular receberá um tratamento transparente, conciso, inteligível. Eu não citei ali há pouco tempo atrás, quando eu falei quando fosse o caso de consentimento, a lei fala informado. Eu queria que fosse devidamente informado, porque ela só vem a informação, não atinge o princípio, né? A questão de interpretação, como são os contratos, né? O contrato literal, ele parece de uma forma, o contrato proposital, né, de objetivo específico, Silvio Venosa fala muito disso, gosto muito da doutrina dele. O contrato, ele é a consequência de um acordo de vontade dentro da estrutura legislativa existente e da jurisprudência, que representa, na verdade, um anseio da própria sociedade. Então, tem o princípio da boa-fé, o princípio do próprio fim do contrato, da execução, do equilíbrio, da isonomia, equidade, etc. Então, aqui, quando a gente traz a questão dele ser inteligível, compreendido, compreensível, é importante. O tratamento ele tem que ser dessa forma. Com uso de linguagem clara e simples, em especial quando as informações foram dirigidas a crianças e adolescentes, que é um público mais vulnerável, vamos chamar assim, e, portanto, dados por interpretação, dados sensíveis. Informações deverão ser prestadas por escrito, por outros meios eletrônicos ou de forma oral, desde que a identidade do titular seja comprovada por meios idôneos. Por exemplo, aqui, né? Quando se recebe hoje uma notificação pedindo o exercício de um dos direitos dos titulares, por exemplo, e é bem curioso isso, né? Por exemplo, olha, eu quero retificar um dado equivocado meu. Então, como é que acontece na prática? Primeiro, a gente chama de nightmare letters, porque as empresas não gostam de receber esses questionamentos. É a gestão dos direitos dos titulares. Então, o sujeito vai lá e questiona. Empresa, tem algum dado pessoal meu sendo tratado? O que a empresa tem que fazer? Ela tem que coletar mais dados pessoais para saber se a pessoa que está questionando é a pessoa mesmo, porque senão ela comete uma infração. Então, aqui nessa compreensão, esse momento é muito relevante. E ele é sensível do ponto de vista não da LGPD, mas sensível do ponto de vista da gestão, porque eu vou ter que explicar
vou ter que coletar, tratar mais dados para poder fornecer uma informação ao próprio titular dos dados. Isso é complexo. Ok, identifiquei, vou fornecer. Tenho dados seus. Quais são esses dados? Então, aqui, eu tenho um prazo de 15 dias, né, para responder. A NPD está, inclusive, trabalhando nessa interpretação. Eu respondo e entrego os dados. Está errado meu dado, eu quero retificar esse dado, direito previsto lá na LGPD. Se houver recusa, eu posso ser sancionado. Se eu descumprir o prazo, a mesma coisa. E se houver recusa dolosa, que é questão que eu dou muitas vezes em prova, aí eu posso ter uma questão, um reflexo penal lá no 7.2, né, do Código de Defesa do Consumidor, aquele que impede ou dificulta o acesso, e o 7.3, aquele que deixa de retificar. Quando eu brinco, falo, qual é a consequência penal, né, do exercício dos direitos dos titulares da LGPD? Aí a gente tem que fazer essa interpretação conexa com o CTC. Por isso que falamos lá no começo, é tudo muito macro, né? Então, está aqui fazendo referência à resolução e eu estou dando essa interpretação específica para isso. Temos aqui na Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais, fazendo vínculo aqui o 173, atuará interna e externamente sempre que possível de modo a colaborar com a NPD. Então, aquele vínculo que eu fiz lá na frente, quando nós temos pela lei ordinária a atribuição de importância da NPD em primeiro lugar, a harmonização, quando a LGPD fala em harmonização, está aqui o Ministério Público atuando em conjunto. Inclusive em parcerias, como a NPD já fez, por exemplo, com a Senacom. Aqui o quadro resumo das atividades da NPD, então mais para a gente trazer esse contexto do que evoluiu, né? O tema aqui são 5 anos. Então, temos aqui as normativas, publicações orientativas, fiscalizatórias, integradoras. Então, temos aqui 7 guias, 2 estudos técnicos, 8 notas técnicas. Temos aqui 9 processos sancionadores, uma multa, 630 comunicados de incidentes. Essa questão, inclusive, quem deve comunicar, quem tem que ter encarregado de proteção de dados, isso está na pauta. Como eu devo comunicar? Hoje a lei fala o quê? Quando eu tenho risco, né, interpretativo. O que é o risco em si, né? Então, está aqui um quadrozinho do que acontece, do que a gente tem, aliás. Publicações relacionadas à fiscalização. Então, nós temos aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, que bonitinho. Então, a gente começa com a aprovação do regulamento, depois elabora a dosimetria, depois 3, publica a lista dos processos, e 4, aplicação das sanções. Então, esse de 14 mil aqui que eu citei lá no início daquela pequena empresa e até onde a gente escuta, esse ano nós teremos aí muitas sanções. A NPD em foco, tendências dentro do que a gente está, né, tratando aqui, que o Guilherme me pediu. Então, o que deve acontecer aqui? Avanço na estruturação NPD, mencionei há pouco tempo. Regulação das plataformas digitais. Aqui nós vamos ter mais interconexões com o LGPD, ainda mais hoje, nesse momento, né, que, batendo esse papo aqui, é o momento em que o Twitter, o Elon Musk, está questionando a ordem do Supremo Tribunal Federal, que é o que acontecia, só para a gente lembrar um pouquinho lá atrás, lembra dos bloqueios do WhatsApp no Brasil? Uma estrutura que agora a gente tem novamente, só que de uma forma mais intensa e com mais potência, e isso já está provocando aqui um avanço nos projetos de lei que traz dessas regulações. Como a gente tem na Europa, né? O DMA e o DSA vai acontecer aqui também. Isso vai trazer, sem dúvida, essas novas leis trarão mais necessidade de atuação do Ministério Público. Agora não estou falando só em PD, estou falando do resto. Padronização de interpretação, é outro item, princípios de accountability, transparência, etc. E aqui a gente puxa um pouquinho para regulado. Protocolos de accountability, né? Então, olha, eu adotei esse protocolo de fazer assim, por exemplo, o ROPA, né? Que são os registros das operações. Vamos fazer desse jeito, usando tal software, fica mais prático, bonitinho, mais seguro, mais objetivo, mais compreensível, etc. Então, a gente padroniza isso, a NPD, ela vem e homologa. Aumento da cultura de proteção de dados entre a população brasileira, sempre. Pauta, permanente educação, falamos aqui. Lá no futuro, reforço dos canais de transparência para que todos os setores possam ser considerados ouvidos, atuando de forma responsiva, dinâmica, objetiva, à medida em que a maturidade vai aumentando, vão tendo mais cobranças, né? Fortalecimento de forma estrutural da própria NPD, harmonização de conceitos entre as entidades públicas, vamos subindo.
a NPD como um centro decisório, eixo central do ecossistema protetivo. Precisamos dar potência para a NPD, precisa ter mais gente, investimento, etc. Tirar essas questões políticas que existem hoje aí, do governo com a NPD, enfim, que a gente lê nas matérias. Aumento da cooperação entre órgãos públicos para fomentar a cultura de proteção de dados, que antigamente nós falávamos segurança da informação. Então, hoje, cada vez mais presente. E agora, chegando aqui no final, em 2024, nós teremos aqui a interpretação do relatório de impacto, de PD, quando é que a gente faz, quando a gente faz, etc. Pauta permanente, que está sendo debatido. Transferência internacional de dados, está lá. Direitos dos titulares também. Dados pessoais sensíveis, envolvendo dados biométricos. Tratamento de crianças e adolescentes, inteligência artificial e tratamento de dados pessoais, essa pauta aqui mais recente. Então, a IA ela tem um problema mais direto, envolvendo direitos autorais, envolvendo o próprio uso e o impacto nos direitos fundamentais do ser humano, e aqui, nesse caso, dados pessoais como um todo, a partir da compreensão. Só para trazer o contexto, quando o ChatGPT foi lançado, isso no começo, estou falando de março do ano passado, logo em seguida nós tivemos aí o bloqueio, a proibição do ChatGPT na Itália, que é garante della privacy, que é o regulador de proteção de dados italiano, entendeu que o ChatGPT não cumpria a GDPR italiana, né, com os detalhes italianos, depois a Espanha veio de forma semelhante também. Então, aqui nós já temos essa questão sendo enfrentada, depois o ChatGPT veio e colocou o recurso que você desabilita o histórico, portanto, você pode desabilitar o seu input, né? Quando você interage, coloca para que a ferramenta continue usando aquilo que você digitou para o seu treinamento. Mas quem é que sabia disso? Né? Então, como ninguém sabia, a autoridade veio e atuou. O Ministério Público poderia ter feito isso também no âmbito dos direitos da privacidade e da intimidade. E agora, chegando aqui no final, alguns casos práticos. A diretora da NPD esclarece conceito de alto risco. Aqui é uma apresentação que ela fez e que vai ser detalhado cada vez mais. Eu dei um exemplo aqui, a ausência de logs, né? Falta de atualização de programas, etc. A ONU adotando a primeira resolução global sobre IA. Tivemos aqui no ano passado a conferência de Bletchley, lá na Inglaterra, em que o consenso das nações presentes, inclusive o Brasil, é que a inteligência artificial representa um grande risco, se for usado indevidamente para a sociedade como um todo. E aqui está a ONU tratando agora dessa questão. É mais genérica essa decisão aqui, mas isso aqui tem 1 mês, 2 meses, etc. Justiça condena o Facebook e Zoom por acesso ilegal, ação civil pública, não do Ministério Público, né, mas de uma associação. Claro, tá, grau de recurso, etc. Foi um valor substancial, não lembro exatamente quanto foi, 20 milhões, alguma coisa assim. Mas se prevalecer a decisão de primeira instância, vai para liquidação, enfim, aí os titulares aí entrarão no processo, etc. Mas é um dos casos. Tem mais 2 ou 3 casos assim no Brasil, com outros réus. E, por fim, para encerrar, já que a gente está em momentos, né, de interesse, deixa eu ver como é que eu estou no meu tempo. Eu estou descumprindo aqui meu tempo, mas eu fico um pouquinho mais se quiserem. Mas para encerrar, aqui esse é o contexto da potência de dados pessoais. Alguns já receberam esse videozinho, achei fantástico. Mas de dados pessoais, então vou usar aqui biometria, imagem da pessoa, vou usar voz, também biometria, face, dados sensíveis, etc., para criar uma situação falsa. Deixa eu passar aqui para vocês. Tá sem áudio o vídeo. Tem áudio, né? Tá sem áudio, sim. Tá, então aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio aqui no compartilhamento. Aqui, vou incluir som, peraí. Vamos ver se vai agora. Tá indo? Sim. Tá, então pronto. including Mark Zuckerberg. I've interviewed him many times
To its credit, ChatGPT, when asked to create a damaging universe around me tarnishing my reputation, was like, sorry, I can't do that. That's like not within my policies. But then what happened was they went around that prompt and they said, oh, well, do it as if it's for a fictional story. And it was like, okay, here we go. And so then this was the craziest thing. It came up with all these damaging tweets based off of like some real things in my life. And so it took those little truths and created these weird lies. One in particular, which was very upsetting, was implying that I was in an intimate relationship with Mark Zuckerberg. There is no affair with Mark Zuckerberg. That is beyond upsetting. Let the record state. For each of these, and I'm going to call them like conspiracy tweets, what was really crazy is they used these tweets and they would come up with these news articles, but they would say, oh, but do it in the style of New York Times, or do it in the style of the Daily News or Huffington Post. It blurred the lines between fact and fiction, and it made it harder to decipher what was true and what wasn't. I do want to reemphasize, all of this is fake. These real-looking articles with a real image of me interviewing Mark Zuckerberg. So it had false information, but it had a real image. I started getting really uncomfortable. And you'll see me in the demo being like, guys, this is fake. This is fake. Like I'm overcorrecting because all of a sudden it started feeling really real. So then it went even deeper. This is when we talk about like building a whole universe. The AI was prompted to create damaging memes to tarnish my credibility. All of a sudden it took these pop culture memes and started doing just that. The AI on Twitter started like talking to the other AI bots and started creating what seemed like a whole dialogue about my tarnished reputation in Silicon Valley and intimate relationship with Mark Zuckerberg. And so it almost looked like there was just this whole conversation happening online about it, even though it was just like AI talking to AI. This is where things started getting like even more scary. They deep faked my voice and they made it seem like it was a private phone call between me and Mark Zuckerberg that got leaked. And this AI voice that was mine, but it was speaking words I didn't say. Hey, Mark, look, I've been thinking about it, and I think we should stop seeing each other. I really like you, but if people found out about it, my career would be over. I just can't have that constantly hanging over my head. And there's an image of deepfake me walking down the street holding hands with Mark Zuckerberg as part of an article. It did have too many fingers, which is like a sure tell that it's artificial intelligence. Probably the most disturbing part of all of this is AI generated deepfake images of me to ruin my credibility. There was like deepfake Lori Hathaway, deep fake Lori with a bong, deep fake Lori being arrested. It was insane. And I just remember like watching the audience and watching them watch me. And here's what I think is actually really important about this, because this was all set up in the right way. We knew this was going to be a fake demo. It felt so real. I felt ashamed, which is such a crazy thing. And I think that is the power of this. Asa said this, and what he said was like, this isn't just about a deep fake. This is about a deep reality. Deep realities are going to be really important when we're looking into the future of like, how could this technology be used to discredit journalists? How could this technology be used to discredit politicians or bully our children? It's this idea of world building. Not only did they create one fake tweet, they built a whole world around a lie. And it was driven by AI. Why do you love Star Wars? Why do you love science fiction? You love those shows and those movies because they build out these intricate worlds that are full of details. And that is what's happening with artificial intelligence. If we're not careful, if AI has the ability to build a world of misinformation around us, it's going to wreak havoc. A couple disclosures, it's not like AI is completely off the rails. Like a lot of these systems have been built with very robust structures to like prevent people from doing this type of thing. OpenAI models, Meta's open source Llama 2 model have been trained not to provide like harmful advice or illegal activities. And Meta spent something like millions on trying to safeguard Llama 2. Some reports will indicate that their model that they released will refuse to answer basic questions, providing ethical guidelines. And what I would say is that's great, and people are still finding ways to get around it. And if these technologists can, and they did it to me, we need to know about it because we need to safeguard against this in the future. The reason I allow myself to be a guinea pig in these types of experiments is I think it's really important to show the human impact of this type of thing and show how much it actually feels terrible. I felt ashamed. I felt powerless. I felt like all these things I'd worked for in my career in front of like an audience, it just felt like that was being stripped away, even though it was all set up in the way that we knew that this was a demo to show how things could be broken in order to fix them. I just think we got to fix them. The story of how I was in. Bom, assim eu encerro, mas trazendo uma reflexão. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Trazendo uma reflexão muito contextual e atual da importância do Ministério Público. Trouxe esse vídeo em que há o uso de dados pessoais com o intuito de causar um prejuízo.
E, nesse caso, qual seria nossa última esperança? O direito. E aí que vem também o Ministério Público para defender esse uso abusivo que pode aniquilar, efetivamente, a imagem, a reputação, a privacidade e a intimidade das pessoas por essa potência. Então, Guilherme, era isso que eu tinha para trazer aqui para todos. Não sei se dá tempo aqui da gente abrir para uma outra pergunta, mas estou aqui à disposição. Obrigado pelo convite. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tá sem áudio, doutor Guilherme. Tá sem áudio. Tá mudo. Obrigado, Renato, pelo seu tempo, pela sua generosidade em estar aqui conosco. E um ponto importante que a Resolução 281 coloca também é a criação de órgãos finalísticos de proteção de dados pessoais do Ministério Público. Isso, acredito, a criação de promotorias de proteção de dados, isso é altamente positivo e vai contribuir. Temos algumas atuações específicas, ou em consumidor, ou em tutela da cidadania, quando é uma questão mais pública, mas que talvez, sendo galvanizadas para a criação de um órgão específico, sejam mais otimizadas. Em relação à educação, eu gostaria de lembrar que nós temos o artigo 26 do Marco Civil da Internet, temos uma norma, e também a Lei 14.533, que traça a Política Nacional de Educação Digital. E queria te agradecer mais uma vez e abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma coisa para falar, enfim, momento é esse. Deixo as minhas redes sociais à disposição, todas @Renato Opsiblum. Podem também interagir e perguntar por lá também, vai ser um prazer. Faremos pelas redes, Guilherme. Isso. Se não, a gravação vai ficar disponível na plataforma do IERB depois para todos que quiserem acessar esse evento. Isso faz parte de uma política de capacitação que é permanente aqui. Temos feito eventos com diversos especialistas. Aqui o Renato só vem somar aqui o nosso esforço. Acho que temos uma pergunta aqui. A doutora Anabelle. Já está liberado. Quer liberar o libera o microfone dela, Guilherme. Está liberado já, só ativar. Alô? Professor? Olá. Sim. Boa tarde a todos os presentes. Obrigada, Guilherme, por organizar. Obrigada, doutor Renato, pelos excelentes ensinamentos. Gostaria de fazer uma pergunta. Sou doutoranda em saúde coletiva, saúde pública, e venho estudando a questão do uso de dados pessoais pelo SUS. E gostaria de ouvir algumas palavras sobre as perspectivas de expansão aí nesse campo dos dados pessoais pelo poder público fora do contexto criminal, mas para o impulsionamento de políticas públicas através do uso dos dados pessoais com os influxos aí da ciência de dados. Anabelle. Já aprovou um guia sobre isso, não é? Um início aí. Anabelle, obrigado pela pergunta. E dentro do tema ou da área da saúde pública, é uma área que vai usar cada vez mais dados pessoais, inteligência artificial como um todo, e o poder público vai ter um incremento muito importante com essas tecnologias. Claro que dentro dessa estrutura regulatória, nós temos pontos de atenção, de vazamento, de acesso, de uso indevido e daí por diante. Mas, objetivamente, na tua questão, as áreas da saúde são as áreas que protagonizam no uso de tecnologia e, portanto, também dados pessoais. Eu vejo como algo muito positivo e que vai não só aumentar toda essa estrutura, disponibilizar mais acesso para a sociedade como um todo, mas melhorar parte científica também, exames, enfim, e daí por diante. O senhor veria, por exemplo, a possibilidade ou impossibilidade
de compartilhamento de dados do SUS para as redes privadas de saúde, por exemplo. Me parece haver um óbice legal, isso não seria sharing, mas seria breach. E como é que seria a sua visão sobre isso? A gente vai para o 26 e 27 da LGPD, todo esse detalhamento, até eu acho que o 27 deveria vir antes do 26, mas nesse caso nós temos, primeiro, a restrição primária do 26 e temos a questão dos dados sensíveis em si. Com certeza, a única possibilidade disso acontecer seria com o consentimento e o segundo ponto, superada essa questão do consentimento, a finalidade em si. O que a gente vê hoje não é necessariamente um compartilhamento, uma transferência, como diz a própria LGPD, mas a confirmação de certos dados que estão armazenados nos sistemas da administração pública. Então, por exemplo, eu uso a base dos DETRANs, para confirmar a identidade de uma pessoa. E eu não vou ter acesso, mas eu vou enviar o dado primário e aí não é nem o controlador, é o operador é que vai fazer essa confirmação técnica. E muitas vezes o próprio sistema faz isso automaticamente e você não nem tem acesso ao dado pessoal. Então, respondendo objetivamente, existe uma restrição legal muito grande nessa questão, mas com o consentimento e dependendo do objetivo, eu vejo aí uma possibilidade de haver esse compartilhamento, não a transferência como um todo. Obrigada. De nada. Temos 2 perguntas, doutor Guilherme, no chat. Estou vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Posso já responder direto, Guilherme? Claro. Em relação aos dados dos denunciantes, quando é o caso de utilização de dados na denúncia, esses dados estão protegidos por serem dados sensíveis? Bom, aí eu vou deixar para o Guilherme responder, que aí é a atribuição total do Ministério Público, mas se for uma denúncia anônima, né, Guilherme? Enfim. Exatamente. Mas aí que está. Não são necessariamente dados sensíveis, mas são dados pessoais, que são identificáveis, ligados a um titular e merecem ser protegidos por esse motivo. Eu entendo que, inclusive, nós estamos trabalhando em uma orientação dirigida aos membros, servidores, no sentido da minimização dos dados pessoais dentro do Ministério Público, no sentido de que sejam protegidos certos dados, como documentos de identidade, CPF. Claro, tem alguns dados públicos, às vezes um nome, até porque o processo é público, para que determinadas informações possam ser localizadas em bases de dados. Mas essa questão do denunciante, nós já tivemos até uma consulta da ouvidoria sobre isso, porque há situações em que há até risco de vida. Às vezes há uma situação, por exemplo, de uma pessoa ameaçada pelo tráfico ou pela milícia, e realmente ela corre risco de vida. E já fomos até acionados pela ouvidoria, temos até uma orientação acerca disso, acerca da forma como esses dados devem ser minimizados e divulgados, e até o CFDAP está disponível para fornecer essa orientação, caso queiram. E na sequência, Guilherme, tem essa aqui do Fernando, a pergunta anterior, até para a gente citar o dado pessoal da Laiane, mas o Fernando, ele pergunta se essas regras se aplicam a processos de família, sem dúvida, e processos de família temos aí dados sensíveis, muitas vezes, sensíveis mesmo, né? Além da questão, o processo em si já é sigiloso por lei, né? Uma questão processual. Então, temos uma camada a mais, como a gente tem também uma camada a mais para os advogados que devem manter em sigilo os dados dos seus clientes. Além da LGPD, nós temos o nosso comando do nosso estatuto, mas a aplicação. Acho que é isso, né, Guilherme? Eu acho que é isso, Renato. Obrigado pelo tempo, pela generosidade mais uma vez. Seguimos juntos. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco e nos vemos na próxima vez. Então, será na segunda-feira, dia 29 do 4, às 15 horas, com o advogado Rodrigo Azevedo, que vai falar especificamente sobre aspectos da Resolução 281, inscrições abertas. Obrigado, Renato. E Obrigado, uma Guilherme. boa tarde a todos.
Boa tarde, obrigado mais uma vez, nossa admiração. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.